Opa! Às vezes sai. Ah! E aí, foi aí, nesse tudo que eu conheci ele. Não o Jorge. O Einstein. O Albert Einstein. E ele me ensinou a seguinte frase. Quer saber? Quer saber? É importante que eu vou falar e preciso de falante. Presta atenção! A imaginação é mais importante do que o saber. Vou falar de novo para vocês terem um pouquinho mais voluntário. A imaginação é mais importante do que o saber. Que é o doutorado. E aí eu resolvi fazer uma brincadeira. Eu resolvi colocar um pouquinho de inocência na erudição. E deu certo. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque daí o meu olho. O meu olho voltou a ver. E eu pude ver de novo as fotos todas do chão mijadas de orvalho. Será que vai subir? Eu vi borboletas. Eu meditei sobre as borboletas. E eu vi que as borboletas, elas conseguem pousar nas pedras e nas flores sem magoar as próprias asas. Isso é engenharia de Deus! Eu vi que as borboletas, elas dominam o mais leve sem precisar ter motor nenhum no corpo. Né? É lindo, as borboletas subindo. Será que vai subir? Será que vai subir? Eu não vou falar o que eu vi. Eu vi que o homem não tem soberania nem para ser um bem-te-vi. Muito especial, muito querida, muito legal, muito. É pro Jorge. Toma, Jorge. Quer biscoito? Pera, biscoito. Obrigado. Não, é pra abrir só um. Poxa.
Não, não tem. Gabriel! Comeu o biscoito enquanto eu estava lá atrás? Quem foi que comeu o biscoito? Quem é que comeu o biscoito? Foi tu, né? Não vou pegar tanto biscoito só, tá? Não, tá tudo bem, você pode comer o biscoito. Tá, eu sei. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora! Então, ó, não vai pra muito longe não, tá? Aí volta de vez em quando. Que? Eu preciso de um abraço. Tá bom, Tá voando o celular, não tá? Ó, vou falar uma coisa rápida, Oi? Oi. Meu nome é Lia e eu sou palhaço. Sério? Eu sempre vou falar caso alguém não tenha entendido. Estão muitas pessoas me olhando assim, muito seriamente, falando, meu Deus, o que essa criatura está fazendo? Vai ser bom explicar, eu sou palhaço. Esse trabalho que vocês viram agora foi um trabalho que eu criei a partir de 3 poemas do poeta chamado Manuel de Barros.
esvaziador, e o terceiro poema, Soberania. Manuel de Barros é um poeta mato-grossense. Ele mora numa cidade chamada Campo Grande e ele tem 96 anos. Ele ainda escreve, ele é uma pessoa super produtiva, escreve todos os dias, na verdade. Ele tem mais de 20 livros publicados. E ele é um poeta que aqui no Sul a gente conhece muito pouco. Provavelmente que ele esteja vivo ainda, ele não é muito incentivado. Embora ele seja um dos grandes nomes, um dos grandes gênios da literatura brasileira. Tenho certeza que quando ele morrer e começarem a se debruçar sobre a literatura dele, assim, tem uma riqueza absurda no trabalho que ele desenvolve. Porque ele é um cara que escreve sobre coisas simples, sobre coisas pequenas, sobre coisas que normalmente são relegadas a nada. Então ele escreve sobre a caminhada da formiga. E ele consegue escrever um poema lindo sobre a caminhada da formiga. Aí alguns de vocês devem estar se perguntando assim, tá, e eu com isso? O que eu tenho a ver com a caminhada da formiga e com o Manuel de Barros que escreve sobre essas coisas? Bom, ele veio para o meu trabalho porque eu sou apaixonada pela literatura dele. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu, como um ser humano, como artista, questiono muito as formas de viver que a gente tem em várias coisas. E eu vejo que cada vez mais a gente se afasta das coisas humanas e das coisas miúdas. Porque cada vez mais a gente tem necessidade das coisas mais modernas, das coisas mais tecnológicas, das coisas mais... E eu me comunico, porque eu tenho 700 amigos no Facebook, mas quantos eu conheço de verdade, quantos frequentam a minha casa, quantos eu posso contar quando eu estou triste ou quando eu estou muito feliz e quero dividir alguma coisa. Então, assim, eu vejo que a gente se afasta cada vez mais. As pessoas são cada vez mais afastadas e as relações são cada vez mais sujeitas a isso, assim, ao computador, ao celular, à internet, que tem os seus benefícios, claro que tem, eu não nego isso. Mas, em termos de relação humana, acho que cada vez mais a gente se afasta. E tem essa questão das miudezas. A gente vive claramente a sociedade do consumo. A gente precisa ter coisas para ser alguém ou para se sentir alguém. Então eu preciso usar a botinha que apareceu no pé da cantora Xuxa no programa da Xuxa ou no programa do Esquenta da Regina Casé. Eu preciso ter um computador mais moderno porque o meu foi lançado há 1 ano atrás e ele já está defasado. Eu preciso ter... A gente está sempre precisando de coisas que no fundo a gente vai parar para pensar, a gente precisa do quê? Para sobreviver. O que a gente precisa? Comida, sono, a gente precisa de carinho, que é muito difícil de viver sem isso. É muito difícil de viver sem acolhimento na atividade. Então essas coisas, se a gente for colocar ali, acabou o mundo, acabou a energia elétrica, acabou tudo, não tem computador, não tem internet, não tem coisa nenhuma. A gente vai morrer? Não vai. Se a gente tiver o que comer, tiver pessoas para se apoiar, a gente tem. Então, assim, nesse sentido, a obra de Manuel de Barros é de uma riqueza absurda, porque ele coloca uma lente de aumento em coisas pequenas, coisas que são pesadas, e ele consegue transformar essas coisas em coisas grandiosas. Ele consegue fazer um poema lindo sobre um menino que vai lá e caga no pé da roseira da avó. E ele faz um poema super bonito sobre uma avó que tem um olhar progressista, uma avó que vai lá e fala, não, tudo bem, faz isso aí que está jogando fora, isso que se despreza, que está saindo do seu corpo, vai servir para alimentar essa flor, vai fazer ela crescer e ela vai ser linda. Então, esse olhar que ele tem sobre as coisas que é muito, muito bacana, e que eu acho que a gente, principalmente a geração de vocês, as gerações mais novas, que são pessoas muito tecnológicas, muito acaba diluindo essas coisas. Acabou já.
Bom, então mais ou menos isso. Eu trabalho com palhaço desde 2007. Nunca tinha trabalhado com texto decorado. E a hora que eu resolvi trabalhar com texto foi com o Manuel de Valls. Eu sempre gostei muito da literatura e lia como em casa mesmo, como lazer, até o dia que eu falei, não, eu preciso trabalhar com isso, porque é muito bom. Porque ele tem uma poesia que ela é engraçada, ela é leve, ela é amorosa, ela é divertida, e eu preciso trabalhar com isso. E aí, pô. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu estou falando um pouco para vocês saberem do que se trata, por que eu vim pra cá. Nenhuma pergunta? Alguém quer aproveitar esse momento para me xingar? Tem uma coisa, eu estou fazendo esse trabalho só em escolas de ensino fundamental. Então, assim, embora não pareça, meu trabalho não é para criança. Eu não trabalho com criança. Eu trabalho com adolescente e adulto. Sempre foi. Desde que eu comecei a trabalhar com palhaço, eu sempre trabalhei com adulto e adolescente. Meu público nunca foi criança. E é muito claro, muito visível quando eu chego numa escola e eu entro na sala e a reação dos alunos é: só vem palhaço. Como se vocês, por serem adolescentes, enfim, não pudessem se dar o luxo de rir. E rir de coisas bobas. Entende? Vocês podem rir de bobeira. Vocês podem rir de qualquer coisa boba. É bobo, alguém cospe no dedo, fica brincando com isso. É quase estúpido. Mas quase engraçado por rir. Eu escolhi o caminho do palhaço na minha vida como artista, porque eu acho que o palhaço ele tem uma função libertadora. Rir é libertador. Muito. Mais do que se fechar. A gente precisa saber rir da gente mesmo. É muito melhor quando eu consigo rir do meu próprio tropeço do que se eu me indigno com aquilo e fico bravo que os outros estão rindo. Porque eu sofro. Isso é desnecessário. Eu posso tropeçar e rir de mim mesmo. E aí? Tropecei, não sou perfeito? E aí também vem a questão do Manuel de Valls novamente no meu trabalho, né? Ele ri muito dele mesmo. Ele ri muito das próprias coisas, das próprias condições. Ele é um cara que inventa e viaja muito na própria realidade. Então, nos livros dele, esse livro da onde o poema se chama Memórias Inventadas, ele viaja na própria realidade de tal forma que a gente lendo a história dele e fala, ai não, isso é verdade. A história da avó, ao mesmo tempo que é meio absurdo, você fala, nossa, eu ia lá cagar na rodeira, a avó falava tudo bem, pode fazer. Mas também não tem por que não ser verdadeiro. E ele brinca muito com isso. O que é real? O que não é, né? O que é mentira e o que é invenção? Tem um documentário na internet sobre ele que é muito legal. Se vocês tiverem interesse de procurar, eu recomendo. O documentário chama Só 10% é Mentira. E dá pra conhecer ele um pouquinho, saber o trabalho dele, como é que ele se envolve. Ele é um cara que escreve à mão tudo, ele não usa máquina de escrever, ele não usa nome, nada disso, ele escreve tudo à mão. E ele manda os manuscritos à mão mesmo para a editora, para eles fazerem a... E... Pronto, é isso. Ninguém quer contar nada, né? Já conheceu ele pessoalmente? Não, ainda não. Eu escrevi para ele e tive resposta, na verdade, do secretário dele, porque ele recebe muita coisa nele. E muita gente procura ele porque ele é uma pessoa muito receptiva. Ele atende telefone em casa, as pessoas batem na casa dele, ele atende, recebe, cafezinho. Então ele é um
porque na década de 80, ele morava no Rio de Janeiro e ele conheceu um jornalista, um jornalista muito importante de um jornal chamado Folha de São Paulo, encontrou com ele informalmente, assim, acho que uma situação até de bar, assim, e acabou conhecendo alguns poemas dele. Esse jornalista já tinha uma coluna bastante famosa, uma coluna que era muito lida, e ele implorou para o Manuel de Barros para publicar alguns poemas dele na coluna, porque ele falava, não, as pessoas precisam conhecer o seu trabalho, não é possível que se escreve isso, que existe um escritor desse nível escrevendo e as pessoas não sabem nem que para existe. Então ele publicou alguns poemas do Manuel de Barros no jornal e realmente foi um sucesso, uma loucura, todo mundo queria saber quem era ele e tal, e aí começou a série de editoras para ele publicar, e foi aí que ele começou a ficar. Mas quando ele começou a publicar em editora, ele já tinha mais de 70 anos. Ele já escrevia desde os 15 anos. Então, ele era um cara que tinha uma produção gigantesca já. Muita coisa nem foi publicada, porque, enfim, nem tinha feito muita coisa até começar a ser. Eu não fiz fora do Rio Grande do Sul ainda, mas eu sou de Porto Alegre e eu já fiz bastante cidade. Eu já fiz em Porto Alegre, aqui, fazer em outros lugares, amanhã eu estou indo para Chateadas, depois eu vou para o Chuí, depois eu vou para Caxias, Taquara, e com esse trabalho. Mas eu já fiz em casa, já fiz na rua. Eu tenho 30. Daqui a 15 dias eu vou ter 31.